Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 4, que diz: Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Quando o Senhor me levou a falar sobre esses versículos, fez lembrar de ministrações que falaram dessa palavra e também relataram exatamente daquilo que vou retratar, não da maneira que vou dizer, mas com a mesma ideia central. Pois, não quero dizer sobre o leproso Naamã, aquele que escondia sua doença debaixo de uma armadura, aquele que era um oficial de guerra, aquele que sua importância era tal que mesmo com essa doença mantinha seu cargo. O que o Senhor me leva a retratar é sobre a menina que estava sendo levada como escrava e ficava com a senhora de Naamã, porque mesmo sendo colocada na condição de escrava, ainda que fisicamente, mas espiritualmente, ela se mantinha livre, porque a escravidão não se dá de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque ainda que uma pessoa seja mantida escrava de outra, se no seu interior ela souber quem é o Deus que ela serve, sempre se manterá livre. Aqui cabe relembrar de um jovem que foi vendido como escravo pelos irmãos, foi comprado por Potifar, passou uma temporada na casa dele, depois ficou uma temporada na prisão e depois se tornou governador do Egito. Mesmo diante de toda a sua peregrinação, sempre manteve-se livre espiritualmente. Também vale ressaltar que os apóstolos, quando presos, e aqui não falo só de um especificamente, mas de alguns que passaram pelo cárcere e prisões, continuaram livres espiritualmente. Voltando à menina, vemos uma atitude também da mesma magnitude do que relatamos dos apóstolos e de José, pois, ainda que estivesse na condição de escrava, ela não perdeu a essência, não perdeu a fé, não perdeu o foco, não perdeu seu referencial, não perdeu o caminho, continuava sabendo quem era o seu Deus e quem ele era, ou melhor, e quem ela era nele. O que o Senhor quer nos mostrar hoje é que não é a condição que nos vem ou nos colocam, mas o nosso posicionamento com o Senhor que nos manterá firmes e constantes naquilo que Ele nos chamou a fazer. Pois, se observarmos a narrativa, diz que as tropas da Síria, ao sair de Israel, levaram essa menina cativa, ou seja, como escrava. Você imagina logo: mataram seus sonhos, mataram seus parentes, mataram seus pais, acabaram com a vida dela. Isso a palavra não diz. Não retrata quem era, qual sua linhagem, sua genealogia, sua história, seus pais. Não diz nada a respeito, somente diz uma menina. Você pode ser essa menina agora, falando de um modo figurado. Pode estar em um lugar que foi levado, foi imposto, foi retirado de sua família, foi de alguma maneira peregrino em terra estranha, foi até mesmo fora de seus planos, mas o Senhor sabe o porquê você está aí. Mas sua posição não define quem você é em Deus, porque existe um propósito de estar onde está. Só não perca o seu referencial, o seu caminho, pois, mesmo numa condição contrária, o Senhor não quer que fique preso ao passado, às situações, às emoções e muito menos às pessoas.
Nenhuma raiz de ódio, rancor, amargura, mágoa, ressentimento e orgulho pode fazê-lo perder o foco do caminho. Não permita que nada impeça de você perdoar. Pois quero concluir da seguinte maneira. Assim como aquela menina, entenda o seu chamado. Isso mesmo. Ela não se importou onde estava, como estava e onde a colocaram. E na primeira oportunidade que teve, ela falou aquilo que o Senhor ordenara. Mostrou a todos que existia um Deus que curava, que livrava e libertava, que existia profeta em Samaria, até então capital de Israel, que poderia resolver o dilema de Naamã. E a pergunta que fica para nós hoje é a seguinte: você tem falado das maravilhas que o nosso Deus tem feito? Você tem falado desse Senhor que cura, que liberta, que salva, que transforma? Você tem vivido e revelado essa presença? Ou nossa fé ficou embotada, enferrujada, sem corte para continuar a caminhada e multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Continue, persevere, mantenha-se naquilo que o Senhor te chamou. A persistência nos levará às conquistas. Nada é conquistado só porque disseram. Tudo tem que fazer um esforço. Por isso que o Senhor disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E ainda replica: não te disse eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Mas tudo com propósito, para fazer aquilo que o Senhor te chamou e entregou em suas mãos. Assim como a menina, que não seja o lugar ou a condição que nos paralise, mas que continuemos a falar daquilo que nos foi dado de graça, e essa verdade e esse poder têm que ser conhecidos pelo nosso testemunho e a nossa fé. Portanto, continue, persevere e mantenha-se livre no Senhor, multiplicando aquilo que recebeu, ou seja, a verdade que liberta. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por este fôlego de vida que o Senhor nos deu para poder revelar a sua presença, a sua magnitude, a sua graça, a sua glória. Como somos gratos, mesmo diante de situações, circunstâncias, problemas, dificuldades, mesmo diante, Pai, de dilemas, ou até mesmo diante de processos, Pai, o Senhor tem nos guardado e tem nos mantido, Senhor, tem nos mantido vivos e com a fé voltada inteiramente a Ti. Mesmo que os nossos olhos não enxerguem ou não vejam, Senhor, uma saída, sabemos que internamente, ou seja, espiritualmente, nós continuamos livres. E essa certeza e essa liberdade é que nos dá a condição de prosseguirmos, caminharmos, entendermos aquilo que o Senhor tem proposto e continuarmos falando da sua palavra, do seu evangelho, da sua presença e do seu amor. Pai, que venha o seu reino, que manifeste a sua graça, a sua glória, o seu poder e a sua vontade seja feita. Que em nome de Jesus que seja destronado, despedaçado e desfeito grilhões, algemas, amarras, todo tipo de impedimento das trevas, seja por terra em nome de Jesus. E que a sua presença venha e seja real. Que em nome de Jesus o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação. Dá, Pai querido, pão para aquele, Senhor querido, para aquele teu filho e aquela tua filha. Não deixe, Pai, nenhum dos teus filhos ficarem confundidos com as coisas desta terra. E que em nome de Jesus, que a sua presença venha e seja real e continue, Pai, manifesta em todas as ações e atitudes. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, consagramos o fruto, Pai, das nossas mãos, consagramos, Pai, as nossas palavras, pensamentos, ações e atitudes, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.